Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao podcast Falar em Público Sem Timidez. Aqui eu te ensino a dominar a sua timidez e a sua expressão para você falar em público sem medo. Eu sou Elisan Correia e o tema desse episódio é o que fazer quando travar ao falar em público. O que faz quando dá o branco? Quando você está falando e você... Ih, não lembro mais o que eu ia falar. E agora? O que você faz? Como que você resolve isso? Tá? Esse é o tema desse episódio. Vou te dar dicas práticas, ferramentas para que você consiga se livrar desse medo que todo mundo tem, né? Que é você tá falando e de repente, esqueceu. E aí? O que faz? Hã? Tá? Então, só deixa eu dar um recadinho rápido aqui. Dia 24 de março vai acontecer um evento, Falar em Público Sem Medo, e você precisa se inscrever para você poder assistir esse evento, tá? Então, vou deixar aqui na descrição ou no link da bio, se você estiver assistindo pelo Instagram. Clica lá, se inscreve, é gratuito, é online e tamo junto, tá bom? Vamos para o nosso tema aqui, né? O que que é esse travar em público, né? Esquecer. É esquecer mesmo, é você dar branco, é você não conseguir continuar, é desconcentrar. E existem vários fatores por trás disso. Existem pontos iniciais que às vezes não é só um medo. Às vezes tem outras coisas que estão por trás, que elas falam ali por trás, que a gente vai desmistificar aqui nesse episódio, tá? Eu separei e trouxe algumas delas aqui pra gente entender, tá? Vamos lá. Pessoas criativas, cara. Pessoas criativas, eu sou muito criativo. São pessoas que têm uma percepção muito aguçada. Então, enquanto você não aprende a controlar a sua concentração, você é uma pessoa que tá aqui conversando, de repente você é um furão. Porque você tá prestando atenção ali no que tá acontecendo ali, no vizinho gritou, na máquina de cortar grama, no cachorro latiu, no passarinho cantou. Então, você fica assim muito. Sabe quando o Homem-Aranha tá conseguindo descobrir os poderes dele, que ele percebe a mosca voando, o papel, o não sei o que, e vindo o soco lá do rapaz? Então é meio que isso, né? Você ganha superpoderes, né? Os criativos são super poderosos, porque eles têm uma habilidade de percepção muito mais aguçada do que aquelas pessoas que são desatentas. Pessoa que é desatenta, cara, pode passar a pessoa conhecida na frente dela que ela não percebe. Então, se você é uma pessoa que é super criativa, muito atenta, você precisa concentrar você precisa concentrar a sua atenção para que você consiga falar em público sem travar, porque senão você vai travar, cara, é fato, vai travar. Existem técnicas que você pode fazer antes para que você não trave, mas a probabilidade de você travar é muito grande. Porque você tá falando e de repente passou uma luzinha diferente, ele passou uma mosca na frente da luz ali, você percebeu, você já olha para ela, você já fica maluco e isso pode te desconcentrar, pode fazer com que você trave, tá? É um dos primeiros pontos aqui que eu gostaria de ressaltar. Então, se você é criativo, presta muita atenção na sua concentração e na sua atenção para que você não trave, tá bom? Você pode travar por você não ter confiança sobre o assunto. É outro ponto. Você vai falar sobre algo que você não conhece, algo que você não estudou muito, principalmente nos trabalhos de escola, né? O professor passava o trabalho lá para você, a professora passava o trabalho e você chegava 2 dias, um dia antes de fazer a apresentação, você, quer saber? Agora eu vou estudar. Você estuda 2 horas, depois vai jogar videogame, vai assistir, vai mexer no TikTok, sei lá o que você vai fazer. E no dia da apresentação você está inseguro porque você não estudou, você não se preparou. Pode ser para qualquer coisa também, vai conversar com a pessoa, você não sabe nada sobre a pessoa. É uma pessoa que você gosta, que você quer chamar para sair, mas você não sabe nada. E ela pergunta sobre uma série, sobre um filme, e você não sabe sobre aquele filme. Ou você até mentiu. Falou assim, não, assisti tal filme dela, é mesmo, assisti também. E aí, você gostou, não sei o que, e você fica, eita caceta, falei só por falar aqui, gente. Não era não, tá? Outro ponto que pode te fazer travar, que eu não coloquei aqui, é quando você não controla a sua expressão e você fala alguma besteira. Eu compartilhei ontem um stories da menina que ela tava lá tava na live sorteando uma calcinha, uma parada assim. E aí ela falou: fulana ganhou a calcinha, pode vir aqui na loja e tirar sua calcinha. Cara, ela não prestou atenção no que ela falou. E daí saiu, sabe? Saiu. Não, não foi isso que ela quis dizer, entendeu? Foi ou não foi, né? Mas isso gerou uma ansiedade grande. A menina teve uma crise de riso, né? Começou a rir, ficou vermelha. Dá pra você ver que a pessoa fica vermelha. E ela, não, não é isso. E sai da frente da câmera. Ela até que levou na esportiva, mas tem gente que pode passar mal, né? Tem gente que pode passar por uma situação dessa e a pessoa não saber como lidar, não leva na esportiva e ela passa mal. Aquilo lá se tornou uma coisa vergonhosa a ponto de fazer um trauma, de trazer uma cicatriz emocional nessa criatura, tá? E aí essa criatura nunca mais vai querer se expor, porque ela vai lembrar lá daquele passado, da vez que ela falou pra mulher tirar a calcinha dela no meio de uma live e foi traumático para ela, tá? Então, outro ponto aí que é você não prestar atenção no que você tá falando, e daí de repente saiu e você, eita, saiu. E agora? Vou ter que lidar com isso, né? Vamos lá.
Você pode travar por estar tímido. Outro ponto, cara, timidez, velho. Timidez é o que as outras pessoas estão pensando sobre você. Você pode travar por você estar muito ansioso sobre como está o seu corpo, como está o ambiente, o que pode acontecer no ambiente. Então, timidez é sobre o que as pessoas estão pensando sobre você. E ansiedade é muito mais relacionada a você, ao espaço, ao evento. Você está aqui e você, pô, mas e se acabar a luz? E se de repente alguém gritar? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? E você fica naquela ansiedade, fica naquela neura. E a timidez é muito mais relacionada às pessoas, né? E se aquela pessoa não gostar de mim, ela levantar e falar comigo? E se discordarem? E se me acharem feio? E se me acharem torto, gordo, isso, aquilo? Então, são vários pontos que podem te trazer insegurança. E essa insegurança vai te trazer uma falta de concentração, e a falta de concentração vai te travar. Então tudo vai estar sempre relacionado à falta de concentração. Concentração e atenção, cara, é fundamental. É por isso que, principalmente onde eu aprendi a trabalhar muito falar em público, que foi dentro do teatro, uma das primeiras coisas que a gente trabalha é a concentração. É isso que eu trabalho na oficina de interpretação também com vocês. Porque se eu não trabalho atenção e concentração, eu não consigo ter você presente para que você preste atenção no restante das coisas. Cara, o estudo é uma coisa que te tira muita atenção. Você tá ali concentrado e de repente alguém fala com você e você... Ah, beleza, vamos começar a conversar aqui. E você vira e começa a conversar com a pessoa, sendo que você era pra estar focado naquilo. Então, quando você trabalha a sua atenção e sua concentração, cara, fortalece o seu estudo, fortalece a sua percepção. Nós somos seres que precisamos estar atentos. Porque é instinto, é natural. A gente precisa estar atento. Se a gente está conversando aqui, de repente, mexer uma moita ali, você já fica aí, caraca, tem algum bicho ali. Você está aqui de boa e de repente corre alguma coisa, você já presta atenção. Por isso que quando você está no escuro, tua atenção está muito mais focada. Você está muito mais assim, teu olho arregala no escuro. Você está assim, ó, cara, deixa eu ver. A pessoa quando está com medo, ela abre os olhos para ela conseguir enxergar mais. Ela fica assim, fica atenta. Então, é muito importante você entender que a concentração é o que vai te trazer paz de espírito para que você consiga se apresentar. Quando você está concentrado, isso facilita ainda mais o seu processo de exposição, porque exposição não é natural. Então, se você está quebrando essa barreira da naturalidade, você precisa ter ferramentas para que possam te apoiar, para você conseguir manter por tempo ali. Não é natural um ser humano estar fazendo uma live assim. Não é natural porque você está sendo julgado, você está sendo criticado, você está correndo risco, tem várias coisas, você não controla o ambiente, você pode controlar um pouco sobre as coisas do que você fala, o que você pensa, sobre o assunto, você separou um script, mas pode acontecer várias coisas. Você está num momento vulnerável, e vulnerabilidade é tudo que o ser humano sempre foge, ele procura segurança. Segurança, teu cérebro não gosta de gastar energia porque ele quer segurança, ele não entende que você não precisa mais caçar para você se manter vivo. Então, ele não entende, não tem essa, você não consegue comunicar isso pro teu sistema límbico. Então, por isso que a gente fica gordo. A gente vai comendo e ele fica reservando energia ali. Vamos guardar, vai que amanhã não tenha, vai que depois de amanhã não tenha, vai que isso, vai que aquilo, vai que amanhã você não consegue caçar. Então, ele vai reservando. Então, o nosso corpo ele é muito criado para que a gente possa poupar energia. E o poupar energia está justamente relacionado ao nosso falar em público, porque a gente não quer se expor. E isso poupa energia, né? Você tá tudo bem, cara, eu vou ficar na minha aqui, não vou falar, não vou dar minha ideia. Pô, tem aquelas pessoas que não têm vergonha, mas elas também não estão nem aí. Ah, não tem vergonha, mas eu não vou colaborar. Não vou levantar a mão, não. Não é por vergonha, mas é porque não tá afim mesmo. É a pessoa que é antissocial, e tá tudo bem ser antissocial. Só que entenda que se você vive numa sociedade, você quer evoluir, principalmente no seu ambiente de trabalho ou em qualquer lugar, em relacionamentos, você precisa dar tua opinião. Tua opinião é importante para algumas pessoas, não para todo mundo, tá? Vamos lá. Por que é importante saber lidar com isso? Por que é importante saber lidar com se você travar? Por que é importante você saber lidar com naqueles momentos onde você está muito ansioso, onde realmente aconteceu algo? Eu já fiz um episódio aqui só sobre como não travar, né? O que você faz para que você não trave, para você evitar de você travar na hora que você está falando em público, na hora que você está se expressando. Falar em público de novo, gente, não é só dar uma palestra, tá? Falar em público é você falar com uma ou mais pessoas. Às vezes, você nem precisa de pessoas. Às vezes você tá aqui na frente de uma câmera e você fica super ansioso, super com vergonha, super tímido, e aí você trava. Então, são pontos de expressão, são pontos de exposição, onde você está se expondo, ok? Isso vai te trazer ansiedade, vai te trazer timidez e vai te fazer precisar controlar a sua expressão, tá? Então, por que é importante a gente controlar isso? Por que é importante a gente controlar o não travar? Tá? Vamos lá.
Primeiro ponto, cara, travar é comum. E as pessoas, elas não entendem isso. Elas não entendem que, pelo fato do travar ser comum, elas ficam com aquele medo de ser zoado, medo de ser zombado. Eu já falei um episódio inteiro sobre o medo do julgamento. Né? As pessoas vão te julgar de qualquer forma. Assista aquele episódio que está bem legal. Mas você precisa entender que as pessoas, elas são mais leves, elas acabam aceitando mais, principalmente quando você assume, tá? Você tá de boa, você tá falando e de repente aconteceu alguma coisa, caiu um cisco no teu olho. Aí você, pô, gente, só um pouquinho que caiu um cisco no meu olho. Quando você trata de mostrar o que está acontecendo, as pessoas elas acabam aceitando mais do que quando você tenta encobertar algo que está claro. Algo que tá visível, cara, tá visível, todo mundo tá percebendo, só que você não quer aceitar aquilo. Você tá falando, não, ninguém pode saber que caiu um cisco no meu olho. Então, eu tô aqui conversando com você e de repente eu dou uma coçada rápida no olho pra TV e daí tento fazer isso aqui, ou tento fazer sem coçar o olho, e aí vai me gerando mais ansiedade, tá? Então, é importante você saber controlar isso para que quando acontecer, porque pode ser que aconteça e já assuma que vai acontecer em algum momento. Se você trabalha com exposição diária, vai acontecer. Se você vende, se você fala com muitas pessoas, se você lidera, vai chegar um momento onde você vai estar falando e vai travar a tua voz. Vai chegar um momento onde você vai estar travando e você vai se engasgar. Opa, só um pouquinho, deixa eu tossir. Vai chegar um momento onde você, sabe, a boca seca, você precisa tomar uma água. Deixa eu tomar uma água. A boca secou e você precisa tomar uma água. Vai chegar um momento onde você está falando e você realmente esqueceu, porque te faltou concentração naquele momento. Então, aceite que isso vai acontecer em algum momento. Porque quando você aceita, fica mais fácil de você lidar. Quando você tem essa preparação, beleza, aceitei, vai acontecer. Eu começo a me preparar para quando acontecer. Não se acontecer. Eu me preparo para quando acontecer, porque eu sei que vai acontecer. Então não vai me tornar muito ansioso, porque eu estarei preparado para aquele momento. Quando acontecer, opa, eu já sabia que isso ia acontecer, deixa eu lidar com essa forma aqui mais tranquila, mais leve, mais divertida, mais de qualquer outra forma, mas você está preparado para você lidar com essa situação, ok? Fica muito muito mais fácil, tá bom? Não fica aquele climão. Eu já estive numa apresentação. Estive em várias apresentações onde as pessoas elas deram branco, onde elas travaram. Mas eu estive em uma apresentação única, que eu quero citar aqui, que é a menina ela estava fazendo uma peça onde ela fazia uma cena um pouco desconfortável, digamos assim, né? Ela fazia uma cena um pouco picante, uma cena um pouco agressiva ao contexto. Era muito fora de contexto ali naquele momento e de repente, bum, vinha uma cena agressiva assim no rosto do público e ela estava sentindo muito desconfortável fazer aquela cena. Ela estava muito desconfortável. Eu percebi aquilo visível assim. E aí a menina começou a falar, começou a dar a fala dela, fazer a cena e tudo mais, e ela começou a ficar mais desconfortável, mais desconfortável. E conforme a cena ia avançando, ela ia ficando mais confortável. Chegou um momento onde ela travou. Aí ela pegou, parou, voltou, tentou falar de novo e travou. Aí ela pegou, parou, tentou falar de novo e travou. Cara, isso gerou tanta ansiedade nela, e você via, cada vez que ela tentava de novo, gerava mais ansiedade, gerava mais ansiedade, gerava mais ansiedade. E todo mundo tava percebendo. Todo mundo viu que ela errou. E é normal errar. A gente sabe que o ator erra, a gente sabe que as pessoas erram quando elas estão falando. Né? Mas errou. E quando ela errou e ela tentou encobertar esse erro, em vez de assumir, porque tem erro que você pode encobertar e tem erro que você não deve encobertar. Eu já vou falar um pouco sobre ele. Mas esse era um erro que ela não precisava. Ela podia simplesmente falar que ela errou ali e tudo mais, e podia continuar. Só que ela tentou forçar, ela começou a ficar numa situação muito desconfortável, ao ponto de que a atriz começou a chorar em cena. A atriz estava ali e ela passou mal, cara. Ela começou a chorar, ela perdeu o controle e, gente, desculpa, e saiu, sabe? Ela simplesmente saiu do palco, porque ela passou por uma situação tão desconfortável que eu me coloquei no lugar dela e ficou aquele climão. Acho que todo mundo que estava lá se colocou no lugar dela. Até os atores que estavam em cena com ela, que não ajudaram, não ajudaram, eles ficaram muito desconfortáveis. Eles estavam olhando assim, sabe? Tipo, quando a menina saiu do palco, a gente olhou para quem ainda estava no palco. Tinham outros dois atores, a menina saiu, a gente olhou para os dois. Os dois estavam tipo assim, caraca, velho. Isso aconteceu mesmo, hein? Que merda, hein? Que merda, hein? Não sabiam o que fazer.
Aí tropeçaram, conseguiram voltar. A menina tinha mais cenas, ela não conseguiu voltar e, enfim. Depois eu fiquei sabendo, se eu não me engano, foi nessa situação que eu fiquei sabendo que a família dela estava presente. E por isso gerou essa ansiedade numa cena muito picante, numa cena muito, né, extravagante, digamos assim. E isso transformou um momento onde ela estava seguro com o texto, onde ela já tinha se apresentado antes, já tinha assistido essa peça antes, então ela já estava segura, ela já tinha feito, só que naquele momento tinha algo extra que ela não contava, que era a família dela presente, e a família acabou trazendo essa insegurança para ela, né, desconcentrou ela e aí deu todo o que deu BO, né, deu BO, enfim, ela não estava preparada para aquele momento em família, digamos assim, né, então isso tornou um climão, sabe? Foi climão mesmo, estragou a apresentação ali naquele momento. Então, para que isso não aconteça, é super importante a gente trabalhar aquela ferramentinha do e se, que eu mostrei no episódio que eu falei sobre o que fazer quando travar, ou o que fazer para não travar. Foi alguma coisa assim. Procura aí que você encontra. Cara, o e se é uma ferramenta maravilhosa para que você aprenda a interpretar e você aprenda a improvisar quando isso acontecer. Porque vai acontecer. Assimile que vai acontecer. Então você vai saber lidar, tá? Por isso que é muito importante você saber lidar com esse tipo de situação, porque ele vai acontecer. É fato. Guarda isso no seu coraçãozinho, escreve na testa e vamos seguir, tá? Importantíssimo. Invista muito tempo na preparação. Cara, exposição, se expressar em público não é natural. Então, quanto mais você se preparar, melhor vai ficar, porque você vai ter mais segurança. A preparação vai te trazer técnicas, vai te trazer ferramentas para que você possa lidar com essa exposição. Vai te trazer calo, sabe? Você vai ficar calejado, vai ficar experiente. Então, quando você for se expor, antes, pensa assim, pô, eu vou me expor daqui 5 dias. Então você tem 5 dias para se preparar. Não deixa para se preparar 1 hora antes da exposição. Eu sei que a gente procrastina. Eu sei, porque eu procrastino demais. Mas, cara, vai e faz, sabe? Vai lá e pensa no quão desconfortável vai ser a tua apresentação se você não se preparar. Pensa no quão desconfortável vai ser essa exposição, ou o quanto você poderia aproveitar ou performar mais, se é a venda, se é um pitch de venda, se você quer fazer um projeto, quer fazer alguma coisa assim que você, pô, vou falar com o meu chefe, vou pedir um aumento, vou fazer isso, vou fazer aquilo, quero aquele emprego. Cara, você já projeta. Eu vou falar um dia só sobre emprego e outro dia só sobre vendas, que são 2 assuntos de exposição grande. Se você quiser outro assunto, manda aqui. Acho que reunião também é um bom assunto. Mas são pontos aonde você precisa se preparar, cara. A preparação é tudo. Então invista muito tempo na preparação. Invista tempo. Eu tenho vários episódios aqui onde falo como se preparar para falar em público. E tem várias formas de se preparar. Tem várias formas de se preparar, tá, gente? Tem a forma física, que é para não acontecer isso que acabou de acontecer, de travar numa palavra comum. E tem a forma de técnica, que é para você preparar o que você vai falar. Você prepara o que você vai falar. Então, são 2 formas diferentes. Geralmente a gente só pensa no que a gente vai falar e não prepara a nossa forma física. O físico é voz, é dicção, é tom de voz, é entonação, é respiração, é corpo, é vocabulário. São várias coisas que a gente pode colocar na nossa apresentação. Então, se prepare, tá? Traga toda essa apresentação, toda essa preparação para sua apresentação, para que você não trave, tá bom? Para que você não trave ao falar em público, ok? Outro ponto, cara, por que se eu não fizer, tá? Se eu não fizer isso, primeiro que você corre o risco de travar e a experiência ser traumática demais. Ser traumática a ponto de você nunca mais querer estar na frente de uma câmera, de você nunca mais querer falar em público, de você nunca mais querer se relacionar, porque você travou. Você simplesmente travou. Você estava lá falando com a pessoa e de repente deu um branco, desconcentrou, aconteceu alguma coisa onde te trouxe essa falta de concentração e você travou. E se você não sabe lidar com isso, se você não se preparou para lidar com isso, essa experiência vai ser tão traumática a ponto de você nunca mais querer fazer esse tipo de coisa. Pode ser uma entrevista de emprego, pode ser gravando um vídeo, pode ser liderando uma equipe, pode ser vendendo, pode ser atendendo um cliente, pode ser qualquer coisa. Você nunca mais quer fazer aquilo. Você, cara, eu quero evitar esse tipo de situação. E como você sabe nessa tua vida, nesse teu coraçãozinho, se você acompanha o canal aqui, você sabe que você não consegue evitar o falar em público. Você pode escolher se expor mais vezes, mas evitar a exposição você não consegue. Cara, você pode fugir 1, 2 vezes, mas na quarta, checkmate, que nem no xadrez. Ele vai te pegar, vai te trazer pro jogo, vai te jogar na roda. E se você não estiver preparado para essa exposição,
você vai sofrer as consequências dela. Tudo tem uma consequência. Pode ser positiva ou negativa. A consequência de você estar preparado é uma consequência positiva. Você está preparado. E, cara, a preparação te traz paz. Quantas vezes você já não estava preparado para algo? Cara, eu sei que a pessoa vai falar isso, eu sei que se eu chegar num lugar lá vai ter esse tipo de situação, e você já se prepara para aquilo. Quando você se prepara, você tem mais paz. Você está tranquilo, cara, eu vou saber lidar com isso de determinada forma, e aí acontece aquilo, você, opa, eu já me preparei para isso, então deixa eu resolver dessa forma. Fica muito mais fácil para você, tá bom? Então é importante demais. É importante eu colocar aqui uma perguntinha. Quando que você mais trava? Quando essa situação de te dar branco, de você travar, mais acontece em situações de exposição? Principalmente quando você não se prepara. Porque quando você não se prepara, você carrega consigo, como se você carregasse aquela malinha do Chaves, sabe aquele pacotinho de pano que o Chaves carrega, que são as roupinhas dele quando ele tá saindo da vila? Você carrega aquilo para sempre com você, que são os medos. Você vai estar carregando vários medos. Você vai estar carregando o medo de você travar, porque você sabe que você pode travar. Você vai estar carregando o medo de, opa, não me preparei, então eu não sei sobre o assunto que eu vou falar, não sei nada sobre ele. Pô, isso traz muita insegurança. Outra coisa que vai te trazer é a timidez. Porque quando você começar a travar, você vai começar a pensar no que as outras pessoas estão pensando sobre você. E pensar sobre o que as outras pessoas estão pensando sobre você vai te gerar mais timidez e mais ansiedade. Porque você não vai saber como reagir àquilo. Você vai ficar, cara, tô nervoso. Aí você começa a passar a mão no rosto, começa a suar, começa a tremer, começa a gaguejar, e aí começa a travar ainda mais. Então, a falta de expressão, ela vai te trazer ainda mais timidez, que vai te trazer ainda mais falta de expressão, que vai te trazer ainda mais timidez, e aí você vai travar de vez. Acontece que nem o caso da menina que eu citei aqui pra vocês. Ela trava, chora e sai do palco. É isso que pode acontecer com você. Então, as situações que mais acontecem, que eu mais vejo, é a falta de preparo. Cara, falta de preparo. Preparo em tudo. Preparo no campo técnico, sobre o que você vai falar, e preparo no campo do seu corpo, tá? De sua voz, do seu vocabulário, da sua expressão corporal, da sua entonação, do que você vai falar, da sua interpretação. Tudo isso são coisas que vão trazer insegurança e vão fazer você travar nas suas apresentações em público, seja lá o que for. Falando com a pessoa que você gosta, até fazer uma entrevista de emprego. Qualquer coisa que você precise se expor, você corre o risco de travar. Então, quando você não se prepara, você corre ainda mais risco, tá? Esse risco é ainda maior, beleza? E vamos para a parte prática. Deixa eu tomar uma água antes. Vamos lá. Vamos para a parte prática aqui desse podcast, que é aonde as pessoas mais erram nisso. Aonde as pessoas mais erram quando elas estão falando em público e elas travam. Primeiro ponto, cara, é você acreditar que as pessoas não perceberam. Existem duas situações de trava. Existe a situação de trava que as pessoas não percebem realmente, e existe a situação de trava que as pessoas percebem. A gente costuma falar que é o elefante no meio da sala ou o ratinho no canto da sala. Cara, quando a situação é um elefante no meio da sala, tá todo mundo vendo. Não precisa tentar esconder aquilo. Quando você realmente fala, eita, tem um elefante no meio da sala, você está evidenciando ele, está falando, gente, eu também percebi, agora deixa eu lidar com ele. Deixa eu trazer para um exemplo mais palpável para você. Você está falando e de repente cai um cisco no seu olho. Você está conversando com a pessoa que você gosta, está fazendo uma entrevista, está gravando um vídeo, está fazendo uma live, e de repente cai um cisco no seu olho. Cara, todo mundo percebeu que você vai ficar com o olho fechado. Você está falando, você tá com um negócio incomodando o teu olho. Aquilo é um elefante no meio da sala. Tá? Aquilo é uma coisa que está todo mundo percebendo. Todo mundo está percebendo. Então, você lidar com essa forma, mostrando... Gente, só um pouquinho que caiu um cisco no meu olho aqui. Só um pouquinho. Aí, você tá tirando a insegurança, porque quando você acredita que ninguém percebeu, você tá assim, não, ninguém percebeu, isso gera mais ansiedade. Porque você está pensando nos outros. Você está pensando nos outros. Você está pensando no que as outras pessoas já estão pensando. Ih, será que eles viram? Será que eles não viram? Meu Deus, o que está acontecendo? Nossa, mas meu olho vai cair, meu Deus. E você começa a gerar um monte de ansiedade. Como você sabe, a ansiedade te traz falta de expressão. E aí você começa a travar a sua dicção, começa a não saber o que você vai falar, o teu vocabulário começa a falhar, tá? O teu tom de voz, a voz falha, a entonação, a respiração, você começa a suar, começa a ficar nervoso. Então tudo isso vai transparecer ainda mais na sua apresentação, vai mostrar que você ainda está mais nervoso. Pode ser para qualquer coisa, gente, qualquer coisa mesmo. Então, quando você está falando em público, quando você está se expressando e o elefante rosa aparece no meio da sala, evidencie ele, tá? Você está falando e de repente tua boca secou. Pô, só um pouquinho, gente, que eu vou beber um pouquinho de água aqui.
e pronto. Nossa, Elisan, você é frio. Nossa, cara, você consegue fazer. Cara, eu tô fazendo isso há mais de 13 anos. Primeiro ponto, tá? E eu me preparei para isso, tá? Eu me preparei psicologicamente. Eu tô com a garrafa aqui. Se eu não tivesse com a garrafa aqui, eu não tinha me preparado. Então eu já sei que a minha boca vai secar, porque eu falo demais, a minha boca seca e eu prefiro preservar as minhas cordas vocais, tá tomando água toda hora, do que tá forçando ela, sendo que, meu Deus, tô com vergonha de tomar uma água. Não, eu paro mesmo para tomar água, tá? Então, são pontos onde você pode evidenciar. Agora tem coisas, cara, que não precisa evidenciar. Que é o ratinho no canto da sala. O ratinho no canto da sala, você não precisa trazer atenção para ele. Porque se você traz atenção pro ratinho no canto da sala, ele vai virar um elefante rosa. Coisas que não precisa. Sabe? Deixa eu procurar um exemplo aqui para te trazer. Você está falando e você esqueceu o que você está falando, mas você ainda consegue contornar aquilo. Digamos, se você pulou um dos tópicos, se você segue o que eu falo, você faz tópicos. E você pulou um dos tópicos. Mas ninguém percebeu que você pulou um dos tópicos. Por quê? Porque ninguém sabe que você sabe o teu roteiro. Ninguém sabe o teu script. Vocês sabem o meu script? Vocês não sabem o meu script. Então ninguém sabe o teu script. Agora você evidenciar e falar, ih, gente, peraí, só um pouquinho que eu pulei uma coisa aqui. Aí você vai trazer mais insegurança, sendo que não era necessária. Não era necessário. Aí você pega, pausa, volta lá, sendo que você poderia fazer isso sem anunciar. Então tem coisas que você anuncia, tem coisas que você evidencia, que é o elefante rosa, e tem coisas que você não evidencia. É só você ter um pouquinho mais de atenção sobre isso. Sabe? O que eu posso evidenciar que as pessoas não vão perceber, ou o que eu posso não evidenciar que as pessoas não perceberam? Cara, tem coisas, principalmente físicas, são coisas físicas, nossas, que as pessoas elas entendem. Tá? Vou trazer mais um exemplo aqui. Tava a repórter lá, tava fazendo entrevista e ela começou a passar mal. Começou a dar um revertério na barriga dela. Ela tava lá, comeu uma parada estragada, sei lá, aconteceu, ela começou a passar mal. E era visível que ela estava passando mal, porque ela começou a suar, o rosto dela já estava, sabe, aquele cacete de agulha, já estava com a carinha assim, as perninhas já juntaram, então ela já começou a se segurar. É visível para quem tá assistindo que ela tá passando mal. Mas ela não sei o que acontece na cabeça dela, que ela, meu Deus, eu não posso parar essa reportagem, eu não posso parar essa entrevista, porque eu não sei o que eles vão pensar sobre mim. Então ela levou até as últimas consequências. O fato do elefante rosa, era visível que ela estava passando mal. Então, nesse momento, você fala assim, gente, só um pouquinho que eu tô passando mal, preciso ir lá no banheiro, é muito melhor do que você fazer suas necessidades nas calças, que é o que aconteceu. Ela estava fazendo entrevista ao Vivex, e aí ela passou mal, aconteceu, evacuou ali e saiu correndo com a mão na bunda. Entendeu? Então, tipo assim, todo mundo viu aquilo. Se tivesse parado antes, se tivesse feito assim, gente, só um pouquinho que eu tô passando mal, isso serve pra qualquer coisa. Você tá conversando com a pessoa e você fala assim, nossa, me dá um pouquinho de tontura. Tem gente que vai levar até a última. Quantas vezes você já não viu uma entrevista onde a pessoa tá lá assim, quase desmaiando, ela continua lá, como se ninguém tivesse prestando atenção. Cara, deu a tontura, gente, só um pouquinho que deu uma tontura aqui. Aí você. As pessoas, elas não são. Elas não são tão severas quanto você imagina com relação a isso. Tem pessoas que sim, que elas vão julgar. É natural, elas vão julgar, são pessoas que não têm noção, elas vão julgar, vão falar, ih, ficou tonto lá, ó lá, que idiota, ó que isso. E tá tudo bem, cara. Tem pessoas que vão fazer isso mesmo, vão te criticar, elas vão te zombar e tá legal. Mas a maioria das pessoas, elas vão te entender. Porque a maioria das pessoas vão se colocar nessa situação. E a maioria das pessoas passam por isso. A maioria das pessoas sentem medo de falar em público. A maioria das pessoas sentem vergonha. Elas sentem esse receio de se expor. Então, quando ela sente esse receio de se expor, ela consegue se colocar no teu lugar e pensar, pô, se fosse comigo, hein? Eu não ia gostar que me zoassem, eu não ia gostar que rissem, que gritassem, que fizessem chacota disso. Então, ela não vai fazer isso. Entende? Então, quando você assimila esse ponto de, opa, eu posso errar, eu posso passar mal, eu posso pedir licença para tossir, ó, gente, só um pouquinho, travou minha garganta aqui. Quando você faz isso, você está mostrando que você é um ser humano, que você se aproxima das pessoas com que você está comunicando. É lógico que você não vai fazer isso o tempo todo. Você vai chegar despreparado, com a dicção não treinada, você não aqueceu sua voz, então toda hora que você está falando vai ficar... Se você pode fazer isso antes, beleza. Se acontece 1, 2, 3 vezes no máximo na sua apresentação, tá tudo bem. Agora, se você faz isso 10, 15 vezes numa apresentação de 30 minutos, você já precisa trabalhar, porque você está fazendo isso a cada um minuto, principalmente, praticamente. Então, aprenda a trabalhar antes para que isso não aconteça. Mas se acontecer, cara, as pessoas aceitam. Então, esse é o primeiro ponto.
No outro episódio, eu passei para vocês a ferramenta do e se. E se travar, o que você faz? Nessa daqui é justamente o que você faz para quando você travar, porque você vai travar, tá? A primeiro ponto, aceite e mostre, evidencie o elefante no meio da sala. Fala, gente, ó, se eu tô aqui conversando com vocês, se você tá assistindo o episódio por vídeo, você tá vendo que tem umas máscaras aqui em cima. E pode ser que essas máscaras caiam. Se ela cair, eu não vou fingir que ela não caiu. Entendeu? Se eu tô aqui conversando com você e a roda da cadeira quebrou e caiu no chão, assim, não vou fingir que isso não aconteceu. Se eu tô falando com você e acabou a luz, eu não vou fingir que isso não aconteceu. Tá? Tem coisas que eu consigo colocar dentro do script e tem coisas que eu não consigo improvisar em cima. Então, a ferramenta em si vai te facilitar esse processo de você saber como lidar nesse momento. Então, assista o episódio sobre como que você lida quando você travar. Fica muito mais fácil para você aplicar essa ferramenta também, tá? Do elefante no meio da sala. Isso é puro improviso. Você improvisa. Teve uma vez que eu estava apresentando uma peça e de repente a luz acabou. E eu tava lá em cena com mais uma galera de gente e acabou. A gente conseguiu colocar no tema que tinha acabado, que fazia parte da peça. Tanto é que antes a gente continuou improvisando. Falou, ixi, acabou a luz, ó, o painho veio, não sei o quê. Era uma peça de comédia, deu pra gente colocar. Mas chegou um momento que a luz ficou por muito tempo. Ela ficou 2, 3, 4, 5 minutos aí, já não dava pra sustentar. Então, quando já não deu pra sustentar, principalmente o diretor falou, gente, ó, desculpa, gente, acabou a luz mesmo, tá? Ô, gente, vamos parar aí, só um pouquinho, a gente vai ver o que aconteceu ali. E aí, resolveu. Evidenciou, porque chegou um momento que você conseguiu falar assim, não, ratinho, então vamos ocultar aquele ratinho no canto da sala, pra ninguém ver. Conseguiu ocultar, até o momento que ele se tornou tão grande que ele virou um elefante no meio da sala. Quando virou um elefante no meio da sala, não tinha por que a gente ficar fingindo por uma meia hora que acabou a luz. Que não acabou a luz. Ficar fingindo lá, não acabou não, gente, tô aqui, tô tranquilo, tô improvisando aqui, tô fazendo a peça, isso aqui faz parte da peça. Então, quando você evidencia, você transforma, você traz para as pessoas algo mais humano. Você mostra pra pessoa do outro lado, você fala assim, cara, eu sou humano, eu também erro, eu também travo. Tem vários episódios que eu começo desconcentrado, que eu erro o começo do episódio. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem mesmo. Você não precisa ser... As pessoas, elas pensam que para elas falarem bem em público, para elas controlarem a timidez, a expressão delas, elas precisam ser o wise, o mestre dos mestres em questão da oratória. Se você quer fazer uma palestra, beleza. Se você quer, sabe, ser um coach motivacional, alguma coisa assim, você precisa ter limpo. Você precisa ter tua comunicação limpa e você vai precisar trabalhar muito em cima disso. Mas eu tô falando com você que é uma pessoa comum, que quer às vezes gravar um vídeo ou outro, quer bater uma foto num lugar e tem vergonha, que você quer ganhar mais porque você quer liderar as pessoas na sua empresa, sabe? Que você quer vender mais, que você quer se relacionar melhor com sua família, com as pessoas à sua volta, você quer, sabe, ter mais amigos. Você quer ser uma pessoa um pouco mais livre, de fato, livre da timidez? Tô falando com você, cara. Você não precisa ser o wise da oratória. Não precisa disso. Você precisa ter técnicas, precisa saber trabalhar essas técnicas, porque não é natural e você não aprende em lugar nenhum. Você não aprende, cara. Me fala um lugar onde você aprendeu a se comunicar melhor, que não seja em algum curso de comunicação, tá? Num curso de oratória. E mesmo assim, você não aprende em curso de oratória a perder a sua timidez. Eles te ensinam a como você melhora ao que você, né, como que você gesticula melhor, como que você melhora a sua entonação, isso, aquilo, mas eles não te ensinam de fato o primordial, que é o básico, é a questão da timidez. Isso não te ensinam. Tá? Então, tô aqui todos os dias trazendo vídeo para você, trazendo ferramentas para que você consiga aplicar isso no teu dia a dia, tá bom? E é fundamental, é muito importante que você tenha essa noção da preparação. Para você não travar, você precisa se preparar. E quando você tá preparado, cara, você vai travar, tá tudo bem, você vai saber como lidar com isso, tá bom? Gente, esse episódio foi longo? Não, não foi. 33 minutos, tá bom, tá no tempo. Eu quero agradecer você por ter assistido até aqui. Compartilhe com seu coleguinha. Lembra do dia 24 de março, nós temos um encontro, ok? Às 8 da noite, falar em público sem medo. E eu espero você lá. Se inscreve aí no link, na descrição. E até... Deixa eu desligar aqui. E até mais. Tchau, tchau.